Estamos de volta para ver mais uma partida instrutiva. A gente, depois de vencer essa partida, chegamos a 1537 de rating, então cada vez mais perto da faixa aí dos 1600, que é o nosso objetivo. Acho que mais umas 2 ou 3 ou no máximo 4 partidas a gente deve chegar lá. O nosso oponente para essa partida tinha 1552, então um dos mais fortes. A gente caiu com as peças brancas, ele com as peças pretas. Vamos ver o que aconteceu. Então eu abri com E4, ele jogou E6, a defesa francesa. Essa é a primeira vez que a gente vê essa defesa nessa série de partidas e então vai ser uma oportunidade legal de a gente ver pelo menos uma das inúmeras maneiras que o branco tem de lidar com isso aqui. Então a gente joga D4, né? Como sempre nesse tipo de abertura, quando as pretas não tomam espaço no centro imediatamente, o branco faz bem em fazer isso ele mesmo, tomar E4 e D4. Por exemplo, na Caro a mesma coisa, contra C6 a gente joga D4, ou na Pirates a mesma coisa, contra D6 a gente joga D4, contra G6 o lance mais comum é D4. Então sempre que as pretas não tomam espaço no centro imediatamente, a gente tenta fazer isso. A gente seguiu dessa forma, D4 ele jogou D5, obviamente é o lance da francesa, né, desafiando o lance E6, prepara D5 para desafiar o peão de E4, e aqui as brancas têm N maneiras de lidar com isso, né? Você pode defender o peão de umas maneiras diferentes, você pode avançar o peão, ou você pode trocar. A variante que eu decidi jogar nessa partida foi a variante do avanço, que é essa na qual a gente joga E5. Isso porque eu acho ela, assim, bastante simples de jogar. Não é das maneiras mais agressivas ou mais eficientes que o branco tem de tentar obter uma vantagem nessa abertura. Talvez cavalo para C3 ou especialmente cavalo para D2, que é a tara, acho que é um dos meus lances preferidos aqui, sejam aberturas que tentam propor mais problemas para as pretas. E5 nem tanto, mas a gente vai ver como existem sim armadilhas que as pretas podem cair nessa abertura. E por mais que se o preto souber o que ele está fazendo, ele joga de modo bem direto, a nossa maneira de desenvolver também é bem direta, não tem muita coisa que a gente precisa lembrar, e a gente tem essa vantagem de espaço, né, provida pelo peão de E5 que está segurando um pouquinho o desenvolvimento das peças pretas. Aqui vem os planos principais que o preto precisa conhecer para saber lidar com essa abertura corretamente, né? Por mais que a gente tenha obtido essa vantagem de espaço aqui, se o preto conhecer algumas ideias, ele consegue desenvolver em torno desse centro e acaba não sendo um problema tão grande. E a principal ideia que todo mundo que joga francesa sabe para lidar com esse avanço é jogar C5 agora, desafiando o peão de D4. O preto precisa fazer isso, senão ele vai só ficar apertado durante o resto da partida inteira. E aqui o branco defende o peão jogando C3 e a gente chega nessa estrutura de peões bem interessante, né? A gente tem uma cadeia bem longa e sólida aqui, as pretas também têm uma cadeia no sentido oposto e estão desafiando esse ponto. Nessa abertura, D4 vai ser o quadrado principal, o quadrado ao qual todo o desenvolvimento das peças gira em torno. O preto vai sempre tentar desenvolver atacando esse ponto de D4. Então você vai ver lances tipo cavalo para C6 atacando D4, dama para B6 atacando D4 e também mirando B2, e essa manobra cavalo E7 para F5 também atacando o peão de D4. Tudo isso é muito comum e o branco também joga lances que tentam defender esse peão, tipo cavalo para F3, e em algumas variantes esse bispo vai parar em B2 também defendendo esse peão, a gente vai ver. E assim, tem maneiras diferentes de jogar aqui. A mais, digamos assim, o tratamento mais moderno dessa abertura, que eu acho que é a ideia mais forte inclusive para as brancas, é jogando esse lance A3. A gente vai ver, por exemplo, a linha principal aqui continua cavalo para C6, cavalo F3, e aqui se as pretas jogarem um lance tipo bispo para D7, A3 já é, se eu não me engano, o lance principal aqui, só confirmar. Bispo para E2 é um pouquinho mais popular, mas A3 eu considero muito mais forte nessa posição. A ideia é jogar B4, ganhar espaço na ala da dama também, que é onde as pretas costumam jogar, e desafiar esse peão de C5. E aí o branco não vai ter um problema no mundo, ele vai ter espaço na ala da dama no centro e vai ter mais espaço também na ala do rei, provido por esse peão de E5, controlando F6 aqui. Então as brancas garantem uma posição bastante confortável de jogar. Ele jogou isso, né? Depois de a gente chegar nessa posição, ele jogou cavalo C5, C3 e cavalo para C6. Eu joguei cavalo F3, mas aqui bispo para D7 é o lance principal, como eu falei. Ele já me surpreendeu jogando um lance que eu nunca tinha visto nessa posição, que é B6. Eu imagino que a ideia desse lance seja pôr o bispo em B7. Só que isso é muito incomum porque, como eu falei, nessa abertura
uma das ideias principais é trazer a dama para B6, onde ela vai pressionar D4 e B2. É assim que as pretas conseguem contra-jogo. Quando ele joga B6 de peão, a dama não consegue mais vir para B6. E aí acaba chegando numa posição onde ele tem muito menos contra-jogo, ele cria muito menos problemas pra gente, e a gente fica com um desenvolvimento mais livre. Não é a maneira ideal de jogar, eu diria. Talvez não seja um erro ainda, mas você precisa assim ter ideias bem claras de como você vai conseguir contra-jogo nessa posição mais tarde, porque você não vai ter mais dama para B6, que era a ideia mais direta. Então aqui eu segui com o bispo para D3, desenvolvendo o bispo para o quadrado mais ativo, também o mais intuitivo de colocar ele. Ele jogou cavalo G para E7, como a gente falou, tem essa ideia comum de cavalo F5. Eu segui com o meu desenvolvimento, eu fiz o roque, agora ele jogou cavalo F5, tá pressionando D4, mas as brancas não precisam defender esse peão ainda, e eu espero que você veja o motivo, né? Inclusive aqui eu joguei A3, estou preparando para jogar B4 com aquele plano de obter mais espaço na ala da dama, como a gente falou que é uma das maneiras que o branco usa para conseguir uma posição bem confortável. Aqui ele tomou em D4, o que assim não é bom definitivamente. Depois de você tomar D4 não tem nenhum motivo para fazer isso e deixar o branco obter esse centro, porque ele não pode tomar, né? Eu espero que você consiga ver o motivo aqui. Inclusive o nosso oponente não viu, ele tomou em D4 nessa posição. O que perde na hora, se você não viu a justificativa ainda, pausa o vídeo agora e tenta encontrar como as brancas jogam para vencer nessa posição. Não é uma tática muito difícil. Vou mostrar a solução agora. A gente toma em D4 e a gente tem uma peça a mais, porque o preto não pode recapturar, né? Ele tomou em D4, mas aí tá levando dama para A4, cheque. Uma forcazinha simples aqui, cheque. O cavalo tá atacado, não tem como o cavalo bloquear. Assim, teoricamente até tem, mas o cavalo não tem defesa, então ele jogou bispo para D7, eu tomei o cavalo, e no 12º movimento a gente tem um cavalo a mais. E é disso que eu estava falando, assim, por mais que pareça uma linha simples, essa variante do avanço, tem armadilhas. Até um cara de 1550 caiu numa bem simples, né, e perdeu uma peça logo no início. Então tudo bem, agora é uma questão de converter. Ele jogou bispo para C5 atacando a dama para G4, é o lugar mais ativo para colocar a dama, batendo em G7, aproveitando que o bispo saiu. E aqui ele já errou de novo, ele fez o roque, o que permite bispo para H6. E agora a única maneira que as pretas têm de prevenir mate em G7 é jogando G6, o que sacrifica uma qualidade. Só que assim, você pode tomar em F8 nessa posição e ficar com oceanos de material a mais, mas eu escolhi uma abordagem diferente. Você também não precisa, né? Você já tem um cavalo a mais, o que já é tipo bastante ganho, e esse bispo aqui é muito bonito, cara. Esse bispo controlando esses quadrados escuros perto do rei, tá pedindo por um ataque, né? E foi isso que eu tentei formular aqui. Eu não tomei a torre, eu joguei H4, e eu quero aproveitar que ele vai perder tempo para tirar essa torre e conseguir jogar esse H5, e aí tentar quebrar essa cadeia de peões e atacar o rei. E aí vamos ver como a gente teve sucesso nisso, né? Assim, se você quiser tomar F8, como eu falei, nessa posição, bispo toma F8, rei toma F8 ou dama, sei lá, e o branco tá totalmente ganho. É só uma questão de trazer as peças e você tem material a mais, converte para um final, ganha o final e tudo bem, assim. Só que são abordagens diferentes, né? Como eu falei, quando você tá ganho, assim, em geral tem muitas maneiras de ganhar, você pode escolher. Eu escolhi um ataque, eu não quis tomar a torre, então por isso eu joguei esse H4, torre 8 e H5. Vamos tentar dar mate nesse rei. E ele vai tentar defender, né? Ele jogou bispo para F8, tentando trocar esse bispo. Eu joguei dama F4, defendendo o bispo. Aí se ele tomar, ele vai trazer... Se ele tomar em H6, ele vai trazer minha dama um pouquinho mais para perto, né? O que pode ser arriscado. Se a dama conseguir estacionar em H6, eu tenho umas ideias de dar mate em H7, com esse bispo atacando por aqui. E também de fazer um levantamento de torre, tipo torre 1, torre 3 e torre H3, atacando ao longo da coluna H. Ou até, tem essas maneiras diferentes de fazer, né? Dá pra subir a torre assim, pra chegar na coluna H, ou você pode jogar rei H2, torre H1 e rei de volta para G2. E a torre vai estar cobrindo a coluna H. E a gente vai ver essas ideias se consolidando. Ele jogou bispo para G7 agora, ainda tá tentando defender. E aqui eu joguei cavalo para C3. Só no objetivo mesmo de desenvolver essa peça, não era necessário. Você vai ver que, na verdade, foi útil sim, né, ter desenvolvido isso, porque conecta as torres. Você vai ver como isso é importante daqui a pouquinho. Cavalo para C3 não tem uma ideia muito, assim, diretamente associada ao ataque que a gente está tentando formular na ala do rei, mas é um lance útil simplesmente na medida que ele conecta as torres. Talvez uma melhoria aqui teria sido cavalo D2, porque é um pouco mais alinhado com o nosso objetivo, né? Porque
em mais um movimento dá para jogar cavalo F3 e trazer o cavalo para ala do rei, onde ele pode ser útil no ataque. Mas assim, a esse ponto a diferença entre esses lances é mínima, os dois lances, e o branco continua ganhando. Agora ele jogou torre de volta para F8 e ainda tentando defender F7 e esses quadrados em torno da ala do rei. E agora eu executei essa manobra que a gente estava falando, né? Joguei torre F para E1 e eu quero subir a torre para E3, e aí talvez eu jogue torre G3, talvez eu jogue torre H3, não tenho certeza ainda, mas a ideia é trazer a torre para mais perto do ataque, trazer mais peças para atacar o rei. Aqui o nosso oponente cometeu um erro que talvez seja bastante instrutivo também, ele jogou F6. Esse lance vem na tentativa de liberar um pouquinho de espaço perto do rei, né? Esses lances às vezes dão a sensação de que o rei fica mais seguro, porque você avança um peão, você libera um pouquinho de espaço, parece que você está fazendo progresso em repelir as peças adversárias, quando na verdade tudo que você está fazendo é enfraquecer mais quadrados. A melhor abordagem aqui seria o que eu chamo de método da tartaruga, só entrar dentro da casca ali e ficar escondido lá e esperar alguma coisa externa te forçar a sair, só reagir se for realmente necessário. E aí tentar procurar contra-jogo nas outras alas do tabuleiro, tentar jogar tipo torre para C8, por exemplo, ativar essa torre e fazer alguma coisa na ala da dama. Só mover qualquer peça aqui se for realmente necessário. Em jogar F6, ele tem essa sensação de segurança, mas ele só está criando mais fraquezas, porque o peão de G6 ficou indefeso aqui. Eu joguei H toma G6, H toma G6, bispo toma G6, e por mais que ele consiga tomar em E5 com o tempo na minha dama e tá liberando essa torre, o que acabou acontecendo foi que a ala do rei dele só ficou mais fraca. Ele não fez nenhum progresso aqui, só tá mais fácil para as minhas peças acessarem. Eu jogo dama para H2, permaneço defendendo o bispo, e agora eu tô pronto para atacar ao longo da coluna H, e não tem mais peões cobrindo a posição do rei. Vai ser muito mais difícil defender agora. Ele tentou dama para F6 aqui, trazendo a dama para defesa, mas eu jogo bispo toma G7. E, bom, se ele tomar esse bispo, a gente toma a torre e sai ganhando material. A gente ainda está completamente ganho, depois toma E5. Se ele tomar o bispo de G7, a gente pode salvar o nosso bispo de volta para cá, por exemplo, para C2, e aí tomar E5. Em qualquer caso, a gente continua completamente ganho, mas aqui ele cometeu um erro, outro erro bastante intuitivo até, que é o de jogar só por cheques, né? Não calcular o que acontece depois. Ele jogou dama toma F2 cheque, o que perde assim muito mais rápido do que um lance tipo dama toma G7 nessa posição. Em tomar em F2, beleza, é um cheque, mas eu jogo rei para H1, eu permaneço ameaçando dama H7, que nessa posição é mate, e agora eu tenho essas ideias de torre para F1 atacando a dama, então ele acaba só deteriorando ainda mais a posição. Agora ele tomou em G7 com o rei, mas aí acaba levando dama para H7 cheque, rei F6 é forçado e torre F1 crava a dama dele ao rei. E aí você vê como tomar em F2, por mais que tenha sido ganhar um peão com cheque, acabou voltando para morder ele. É disso que eu tô falando, só jogar um lance só porque é um cheque e não calcular o que acontece depois pode ser muito arriscado. Aqui, né, ele pode sim jogar, por exemplo, torre para H8 e cravar a nossa dama de volta, mas mesmo assim a gente sai ganhando material. Não foi isso que ele jogou, ele tomou em F1, que é mais simples, porque quando a gente toma de volta é cheque, aí ele não tem mais tempo de jogar esse torre para H8. Se ele tivesse jogado torre H8 aqui, a gente iria tomar a dama dele primeiro com cheque. Aí depois de rei para G5, dá para trazer a outra torre para E1. Estamos ameaçando torre toma E5. E agora ele tem que tomar a nossa dama, né? Só que quando ele toma a nossa dama de volta, ele perde a torre para isso. Então nessa posição, a gente tem, digamos, rei H6, torre F7, defendendo o bispo e atacando o outro bispo dele. A gente tem uma torre e um cavalo a mais. Então, mais uma vez, é um final completamente ganho. Esse torre H8 aqui não resolveria muita coisa. Teria sido melhor, mas mesmo assim perde. Como eu falei, ele jogou dama toma F1, torre toma F1 cheque, agora rei G5 é forçado e dama H5 é mate. Acaba sendo mate em 2. E assim acabou a partida. Então foi uma partida bastante direta. Do nosso lado não teve nenhuma melhoria, a gente não cometeu nenhum erro, nada que pudesse assim ser comentado para a gente conseguir tirar uma lição. Mas do lado do nosso oponente teve muitas lições bastante instrutivas. Talvez a mais importante delas, né, lá no início é conhecer as ideias da sua abertura, porque esse B6 aqui é extremamente incomum e acaba deixando a posição pior. A segunda é, tipo, quando você for tomar um peão como esse,
especialmente na francesa, o peão de D4 tem muitas armadilhas envolvidas, então tenha certeza que o branco não tem nenhuma tática, que ele até pensou um pouquinho, mas mesmo assim jogou o lance errado. Então, essa é uma questão de calcular e ver o que acontece, né? Encontrar esse dama para A4 cheque não é tão difícil, aí você evita de perder material. E mais tarde, quando você tiver outra lição, né? Quando você estiver defendendo, tome muito cuidado com esses lances que parecem fazer progresso na posição, no sentido de dar mais espaço para o rei, mas acabam só enfraquecendo mais quadrados, acaba tornando a posição mais difícil ainda de defender. Então é isso, como eu falei, foi uma partida bem simples, mas ao mesmo tempo acho que dava para ter tirado bastante lições dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se ficou alguma dúvida sobre os lances ou se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários, eu tô sempre lendo. E até o próximo vídeo.